Olá, graça e paz. Vamos dar sequência à série de devocionais. No mundo dos homens é preciso reconstruir. Nós vimos que Deus não desiste dos desistentes. Por que Deus não desiste dos desistentes? Vamos aprender algumas lições preciosas que esse texto nos ensina. O de Elias na caverna. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, que eu aprendo nesse texto: não existem super-homens na fé. Se Elias, o grande profeta de Deus, um homem que fez descer fogo do céu e que era tido pelos inimigos de altar como perturbador de Israel, o camarada tinha uma grande influência, um grande poder, entrou em tamanha crise ao ponto de se desviar, desistir e querer morrer? O que dirá de nós? Basta a gente não vigiar. E se pode homens de Deus, crentes tremendos como Elias, pensar em desistir, quem de nós pode se ensoberbecer e desprezar aqueles que sucumbiram na fé e se desviaram e desistiram? Romanos 14, verso 4 diz assim, olha, presta atenção: quem é você para julgar o servo alheio? E é para o Senhor, é para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar e levantar. Segunda lição preciosa que eu aprendo com o texto de Elias da caverna: Deus não desiste daqueles que lhe pertencem. O Senhor Deus, do seu alto, sublime e suficiente trono, poderia justamente proceder da seguinte maneira: foi Elias que desanimou, foi Elias que desistiu, foi Elias que deixou, foi Elias. Ele vai colher os amargos frutos da sua semeadura da decisão. Mas ainda assim, Deus desceu do seu trono ao nível da caverna para persuadir o seu profeta a voltar. O Senhor usou cenários fortes com Elias. Olha só: vento forte, terremoto, fogo. Nada disso fez Elias voltar à sua decisão. Nada disso fez Elias parar de querer desistir e morrer. Mas quando a suave, doce e mansa voz de Deus entrou naquela caverna, seduziu aquele profeta. E olha que a voz só dizia: vem para fora. É assim que Deus sempre faz, Ele dá um jeito de buscar aonde quer que estejamos. Lembra de Jesus no caminho de Emaús, animando dois desanimados? Lembram de Jesus na praia assando um peixe para encontrar exclusivamente com Pedro, que o tinha negado e desistido de tudo? Terceira grande lição preciosa que aprendemos com Elias na caverna: que nenhum motivo ou argumento é plausível o suficiente para a desistência. Então, por que homens de Deus desistem ou se desviam? Vários fatores conspiram para isso acontecer, é verdade, para que se continue prosseguindo na fé. Vamos ver alguns: cansaço, sentimento de solidão, sobrecarga, atritos com a liderança, frustrações que afligem a alma, e várias outras, mas nenhuma delas calou a grande perplexa pergunta de Deus: o que você faz aqui, Elias? O que fazes aqui, meu filho? É maravilhoso perceber como Deus não muda a perspectiva pela qual Ele nos vê, pela qual Ele vê um desanimado desistente. Ainda que esteja fora da sua vontade, o Senhor desceu até aquela caverna e não tratou Elias como um pecador, desanimado, desistente, miserável, mas ainda o tratava como profeta. Diferente dos homens hoje, que quando alguém é tomado por desânimo ou por falhas e que quer desistir, não quer continuar, logo se pensa: como vamos punir ele? Como vamos afastar, como fazia-se antigamente, eliminando, excluindo? Deus não mostrou o inferno ou o castigo para Elias, embora talvez ele até merecia, uma surra, mas Deus apontou a dignidade do ministério, do chamado, da missão que Elias tinha como profeta.
vai e volta ao caminho. Volta para o teu caminho, Elias. Verso 15, é claro. Ao invés de acusá-lo, mostrou-lhe que uma tarefa, uma missão, estava à espera dele. Ele precisava cumprir a vocação de profeta. Quarta verdade, quarta lição que eu aprendo com Elias na caverna. Fatos maravilhosos e importantes ficam bloqueados na vida de qualquer pessoa quando ele desiste. Reis precisam ser levantados, profetas precisam ser formados, mas tudo ficou parado enquanto Elias estava dizendo não. Deus poderia de imediato ter substituído, colocado outro em seu lugar, mas aquela obra era de Elias e os fatos é que estavam parados. Então eu e você precisamos entender que ninguém fica na posição de ninguém. Você não vai assumir o lugar de ninguém e ninguém vai assumir o teu lugar. Agora, se Elias permanecesse na posição de desistência, quantas coisas desenhadas no céu seriam arquivadas? Inclusive o seu arrebatamento ao céu num carro de fogo. É por isso que o Senhor não desiste e insiste conosco. Por quê? Porque nós temos algo a ser feito. Entretanto, todo o esforço de Deus em buscar tem um limite. Qual é o limite? O direito que temos de decidir. O nosso livre-arbítrio é um terreno que o próprio Deus falou assim, eu não vou pisar. O que o homem decidir e querer, isso eu vou respeitar e não vou interferir. Seja qual for a decisão que o homem tiver. Então note bem, Deus não entrou dentro da caverna. Deus veio até a entrada da caverna e foi da entrada da caverna que ele falou para o seu profeta voltar. Elias é que teria que tomar a própria decisão e ele tomou, ele voltou ao seu caminho. Então tenha certeza de que Deus sempre vai buscar para resgatar os desistentes, mas nunca vai tomar a decisão por nenhum de nós, pois cabe a cada um de nós aceitar sempre a chance que Deus está nos dando. É isso que precisamos entender para reconstruir o mundo dos homens.